Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no Garden Futebol Internacional no ar. Eu sou Eduardo Jardim e aqui a gente fala sobre futebol internacional, como o nome já sugere, obviamente. E hoje estou aqui nessa segunda-feira para falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Até fiz ontem uma live diretamente pós-jogo lá no meu primeiro canal, o Jogo Falado. Se você por acaso não é inscrito ou não conhece, eu vou deixar no final desse vídeo essa live para caso você queira ver. Lá até mostrei o campinho, algumas movimentações que eu achei que foram que aconteceram, né, ao longo da partida e tal. Mas nesse vídeo aqui eu acho que eu vou falar mais sobre impressões dentro da estratégia do Ancelotti e sobre a Copa no geral, até meio que fazer um balanço, talvez, da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Pretendo até voltar hoje também com o vídeo de Portugal e Espanha. Estou devendo um vídeo aqui que eu queria fazer sobre as pessoas criticando a retranca do Paraguai contra a França, né? A França bateu o Paraguai por 1-0 no sábado. O Paraguai é uma bela retranca, muito bem armada e muita gente criticando. Um bagulho besta, né? Mas enfim, é um papo para outro vídeo. Eu pretendo fazer nos próximos dias aí, pelo menos. Mas enfim, para falar sobre isso, a seleção brasileira, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, é claro. Se você puder, isso ajuda bastante a gente. É de graça, 2 cliquezinhos e você já colabora bastante com o canal, além de ficar por dentro dos conteúdos também, né? Se você não conhecer também, de repente, eu tenho o primeiro canal, como eu falei no começo desse vídeo, que se chama Jogo Falado. Lá eu falo mais sobre Santos Futebol Clube e também a seleção brasileira, claro. Mas, bom, acho que ontem a gente já viu aí, certamente você deve ter visto já muitas análises sobre a derrota do Brasil para a Noruega. Eu sigo achando, eu falei nessa live que eu disse lá no meu primeiro canal, que eu achei muito. Fiquei bem atônito, tá? Muito surpreendente. Não porque, sempre pontuando isso, não porque eu acho a Noruega uma seleção ruim, não é isso. Acho que é uma seleção boa, que tem seus bons valores, mas não é, por exemplo, uma seleção mais organizada do que é o Japão. É claro que tem um cara com uma capacidade muito maior de prejudicar os adversários, um cara muito mais talentoso do que qualquer jogador do Japão. Claro que eu tô falando do Haaland, né? Enfim. Então, isso são questões ali de um jogo de futebol, naturalmente. Mas me surpreendeu porque, não só pela questão da qualidade, porque me parecia um encaixe muito favorável para o Brasil. E eu acho que a gente não soube aproveitar esse encaixe, não soube aproveitar até as oportunidades, não só, claro, as oportunidades em si que a gente perdeu, né? A gente perdeu um pênalti, vale lembrar, né? O Ender, que tem uma finalização que é até difícil de ver ele perder, né? Quando ele tem tempo de jogo, seja no Real Madrid, no Lyon, enfim. A gente tem uma também importante que o Casemiro acaba cruzando um pouquinho forte, uma do Vini que o goleiro faz a defesa, enfim. Então tivemos chances para realmente sair como vencedores da partida, mas ao mesmo tempo também, especialmente acho que na segunda etapa, o Brasil meio que tentou fazer uma estratégia que não deu certo, que é a que a gente via o Ancelotti fazendo desde que assumiu, especialmente na reta final ali do pré-copa e na Copa em si, que era ser um time mais não só ser mais reativo, até porque eu não vejo um problema nisso, assim como eu também não vejo um problema em não ter a posse, mas me pareceu em algum momento que o Brasil ficou até com um certo receio demais de abdicar um pouquinho dessa estratégia, e aí eu explico por que eu acho isso, até citei isso na live, né, de ontem. A gente muitas vezes via o Brasil deixando a bola com a Noruega, e até, de novo, eu não vejo um problema nisso. O primeiro tempo foi 35% de posse para a gente, com 65% para a Noruega. Só que as melhores chances foram nossas. Foi o pênalti, que surge a partir, né, de uma roubada de bola, um belo passe do Martinelli. O Matheus Cunha dá o drible e acaba sofrendo o pênalti. Né? Ele dá um tapa antes do zagueiro na bola e sofre o pênalti. O Guimarães não cobra tão bem, né? O Nyland faz a defesa, tudo bem. Depois disso, a gente tem uma outra chance, que é o Vini roubando essa bola, com a Noruega tentando sair. Ele rouba a bola, o Martinelli devolve nele, ele corta e o Nyland faz a defesa também. Uma outra oportunidade dentro da área. Enquanto isso, eu particularmente lembro no primeiro tempo de um cruzamento que o Haaland finaliza até fraco, né? Que o Alisson acaba defendendo. E uma outra bola que era uma das intenções da Noruega ao longo do jogo inteiro, que é lançar essa bola, seja para o Haaland tentar correr e disputar essa primeira bola para sobrar para alguém, que é o que acontece, e o Odegaard finaliza, e aí sim o Alisson faz uma grande defesa, ou outras oportunidades também
de disputas diretas com o Sorloth. O Sorloth é um cara que é um centroavante, joga como centroavante no Atlético de Madrid, mas na seleção norueguesa ele vai pelo lado direito, né? E é um cara de 2 metros e pouco, né? 1 metro e pouco, 1,90 m e tanto, né? Quase 2. É um jogador um pouco mais pesado, naturalmente não é um grande driblador, não é um jogador tão rápido e tal. Então tentava utilizar dessas disputas físicas para ganhar essa bola. Não deu tão certo. O Douglas Santos conseguiu segurar muito bem esse ímpeto, tanto que no segundo tempo o Solbakken, né, o técnico da Noruega, ele faz 2 trocas, né, nas pontas. Uma, inclusive, que me surpreendeu, não esperava que ele tirasse o Nusa, né, pelo lado esquerdo, ponta pelo lado esquerdo, coloca o Schilderup, né, e na direita ele troca o Sorloth pelo Oscar Bob, que aí é um jogador de mais bola no pé, de mais controle, é um jogador com uma capacidade técnica até maior também, para tentar mudar um pouquinho o estilo de construção por esse lado. Mas, voltando a falar de estratégia, né? E aí o primeiro tempo não me incomoda tanto o Brasil deixar a bola com a Noruega, porque a gente pareceu mais agressivo dentro do que parecia ser a nossa ideia. De ser mais agressivo, roubando essa bola, de subir um pouquinho a marcação muitas vezes, de acelerar quando tivesse contra-ataque, ou um semi-contra-ataque, né? A famosa semi-transição ali, quando você rouba a bola com o time adversário não saindo tanto, ou não tanto lá na frente. Dentro dessa proposta, me pareceu um primeiro tempo muito mais acertado. E aí, que no segundo, para mim, que eu não consigo entender, eu tô tendo dificuldade até agora, eu já tava revendo o jogo, tá? Hoje ainda não terminei de rever, eu tava revendo o jogo. No segundo tempo a gente teve ainda menos posse, né? 32% contra 68% da Noruega. E você via claramente a Noruega tentando jogar mais partindo do meio, da parte central do campo mesmo, um pouquinho para a direita, onde tinha, a partir daí, o Oscar Bob, o próprio Odegaard começou a cair mais por aquele lado também. E aí é que eu não entendo muito bem. A partir de certo momento, a gente parecia muito tranquilo em deixar a Noruega com a bola, e eles nem queriam tanto isso. A gente tem a oportunidade, claro, vale citar, né? Até eu falei as 2 substituições da Noruega. O Ancelotti responde com 10, 13, né? Mais ou menos ali, 13, 15 do segundo tempo, desculpa, com o Endrick no lugar do Matheus Cunha. Aí você tem até uma mudança, né, de formatação do time, porque o Cunha é o cara que sempre vai baixar mais, o Cunha é o cara que vai te dar mais, quase como mais uma opção por dentro, né? A gente até fez um campinho aqui também, como ele na ponta do losango, né, digamos assim. Mas é um jogador que também vai pressionar mais, que vai fazer mais esse papel. O Endrick nem tanto. A partir daí você também tem um cara que, em teoria, é mais talentoso, tem até mais explosão física do que o Cunha. E logo numa das primeiras bolas ali, né, ele recebe um passe espetacular do Vini, ganha com o campo aberto, e aí era acho que um dos medos da Noruega, né? A Noruega na frente, com o time praticamente do meio para frente inteiro, e o Brasil consegue se encaixar, o Vini acha um belo passe e o Endrick perde um gol que não pode perder. É preocupante. Acho que isso mexe um pouquinho também no emocional, né, ao longo da partida, mas enfim, faz parte. Ainda tinha muito tempo de jogo, claro. A Noruega também responde com uma troca na lateral, né? O Ryerson, que é um lateral direito mais ofensivo, para a entrada do Ausners, né? Que é um volante barra lateral, pode ser lateral também, fez esse papel, mas é um cara para mais guardar posição em teoria, né? E aí você tinha naquele momento o Vini pela esquerda, o Endrick por dentro e o Ryan pela direita. E aí, um pouquinho depois disso, vem as trocas do Ancelotti também do Neymar e do Danilo Santos, né? Entra o Neymar e Danilo Santos nos lugares de Martinelli e Ryan. Vale lembrar que o Martinelli fazia um papel de não necessariamente um terceiro meio-campista, né? Como era o Paquetá, mas ele ocupava uma faixa parecida de campo. E até estava dando tão certo, relativamente certo, né? O próprio Martinelli, quem dá esse passe para o Cunha no primeiro tempo, sofreu o pênalti. Acho que o Martinelli também fazia um jogo interessante ali. Mas tudo bem, eu entendo essa troca, porque aí a ideia, imagino eu, era preencher o meio de campo com um volante a mais, um meio campista a mais, né, sendo o Danilo. O Danilo é um cara que também tem capacidade de chegar à frente, tem qualidade para isso. E com a saída do Ryan, vai o Endrick para a direita. Então você tem Neymar na função que inicialmente, no começo do jogo, era do Cunha, mas que talvez aí não vai te entregar tanta pressão, né? Sem a bola. O próprio Endrick também na direita não ia fechar igual o Ryan. Até muita gente vai falar no primeiro gol, eu até entendo, que o Endrick vai dar um bote que não é muito, né? Não é muito empolgante, digamos assim, né? E aí sai o Schroeder dribla e cruza, né? Pro Haaland fazer 1-0.
Não sei se fosse o Ryan ali, ele impediria isso, mas é fato que o Ryan cobre uma faixa maior de campo e parece que tem maior capacidade física que o Endrick para isso também. Mas, enfim, dá para entender a ideia do Ancelotti, tá? Que quando a gente pensa nesse momento, você tinha Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos. E aí na frente, Vini na esquerda, Endrick na direita e Neymar. Em teoria, de novo, você tem ali o trio de ataque mais talentoso que poderia montar, né? Mas não pareceu necessário. E aí é que eu não consigo entender. Se a ideia era você ter esses caras mais talentosos, o Brasil tinha que ter mais a bola. E aí eu acho que isso parte de uma estratégia, de um princípio da seleção, da estratégia da seleção, da comissão técnica de deixar a bola com o adversário. Mas com esses caras, eu acho que você tem que tentar tomar mais iniciativa, tomar mais a bola para si, começar a construir mais. E o Brasil não fez isso. Acho que o vizinho tá se matando aqui, não é possível. O cara já se jogou na parede 5 vezes, não sei, mas tudo bem. Peço desculpa se está aparecendo para vocês aqui. A minha lapela tem cancelamento de ruído, mas eu não sei se eu ativei também. Mas enfim. Voltando, para não perder o fio, perdão. Então, faltou talvez a gente ter um pouquinho mais de protagonismo, faltou a gente ter um pouquinho mais de coragem, talvez. Porque aí, de novo, a ideia de não deixar a Noruega ganhar essa primeira bola para sobrar com alguém é entendível. Imagino também que o Brasil não queria avançar muito para não dar muito campo para a Noruega correr, porque o Haaland é um jogador de passadas largas e se você deixa campo para ele correr, ele vai ganhar na força, ele vai ganhar na velocidade dos zagueiros, porque é um cara que tem muita capacidade para isso. Mas talvez tenha faltado um pouquinho dessa coragem. De novo, poderia partir dos jogadores, claro, mas eu acho que faltou também um pouquinho de coragem mais da própria comissão de fazer isso. Depois disso, o Ederson, vale lembrar, né? O Ancelotti ainda coloca o Ederson volante, claro, não o goleiro, no lugar do Bruno Guimarães. Logo em seguida sai o gol até da Noruega, o primeiro. E aí o segundo até... Um gol que eu até acho meio bizarro, né? O Haaland dominar com tanta liberdade, ajeitar e bater. O próprio Ederson estava por perto ali, o Danilo também estava por perto no lance. Poderiam ter feito esse bote. Depois o gol, quando o gol do Brasil sai, já nem tinha mais tempo e tal, enfim. Mas eu achei que eu queria fazer esse vídeo mais para até falar sobre isso, essa estratégia de repente deixar muito o adversário confortável e o adversário parecia nem querer isso. Por isso que eu sigo sem entender. Tudo bem, essa parte, né, como eu falei, do campo, de não deixar campo para a Noruega, tudo bem, até dá para entender, mas chega um certo ponto do jogo que você tem que correr riscos. E esses riscos a gente poderia ter que correr, a gente deveria ter que correr até, eu acho, pela qualidade dos nossos jogadores. Então, eu não consigo achar normal essa eliminação. Eu entendo, por exemplo, a da Bélgica, a da Croácia, até falei isso na live ontem, porque foram situações no jogo, na eliminação para a Bélgica em 2018, a Bélgica foi muito melhor no primeiro tempo, o Brasil foi muito melhor no segundo e não consegue empatar, acontece. Contra a Croácia travou muito o jogo, dificultou pra caramba pra gente e tal, e enfim, até um pouco de azar também, a bola que desvia e tal. Mas a de ontem, o Brasil teve chance, e para mim o Brasil é mais time. Eu não vejo, por exemplo, a Noruega passando na Inglaterra. Pode acontecer? Pode, de repente. Mas eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que era um jogo que a gente deveria ter passado. Enfim, vamos ver se vai. Eu acho que vai acontecer uma certa reformulação, né, para a próxima geração. Alguns caras aí, eu não vejo mais Casemiro tendo mais tempo na seleção. O Alisson também já está com seus 33 anos, né? De repente, não sei se vai chegar em mais uma. Danilo, Neymar, são caras que talvez já tenham passado o ciclo, não sei se vão continuar. Mas o Ancelotti vai ter tempo agora. O Ancelotti teve escolhas muito questionáveis ontem. E eu até falei na live que eu cito aqui, que vou deixar no final, né, no meu primeiro canal. Ele, claro, é um cara com mais gabarito do que os nossos últimos técnicos, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, não isenta ele de críticas. E, para mim, as escolhas ontem foram muito questionáveis. Enfim, eu não sei vocês. Só para finalizar o ponto principal desse vídeo, né? Eu não vejo problema em estratégias, por exemplo, em ser reativo, em dar a bola para o adversário, seja ela qual for. O problema é ela ser mal executada quando o jogo, de repente, exigisse uma certa mudança. O que você acha? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!